Olá, eu sou Eliana Bovolon, nutricionista funcional, e hoje vou te explicar como funciona a inflamação, a falta de enzima, tudo que acontece no nosso intestino para você poder emagrecer com saúde. Então, nós precisamos entender que o intestino delgado, ele tem uma secreção enzimática normal. Porém, quando acontece de uma superalimentação com alimentos processados, industrializados e uma alimentação pobre em minerais como zinco, magnésio, manganês, a vitamina B6, então, e várias proteínas corretamente, né, que a gente deve usar quando também eu tenho deficiência de fibras no meu organismo, uma falta dessa secreção enzimática, problemas com bichos, parasitas, vermes, fungos, bactérias. E, por exemplo, o H. pylori, a giardia, a lambda, elas podem comprometer muito o duodeno. E o fluxo dessa secreção enzimática, do pâncreas, até uma pancreatite aguda. E nas alergias alimentares, a denominação utilizada para essas reações envolve mecanismos imunológicos, resultando em uma gama de variações e manifestações orgânicas. Substâncias estranhas, quando entram no nosso intestino, no nosso organismo, elas são causadas por alimentos, geralmente alimentos alergênicos, tanto pela alimentação, mas também nós devemos observar que ela pode ser absorvida também pela pele, ingeridas por alimentos que contêm fungos, aditivos alimentares, as toxinas, restos de inseto. Você sabia que na farinha de trigo, se você falar, eu só não vou comer porque falam que tem glúten, mas para mim tá tudo bem, você sabia que é permitido por lei uma quantidade de resíduos de insetos na farinha? É isso mesmo que você ouviu. E as pessoas acabam não entendendo completamente como funciona isso. Então, podemos dizer que a preocupação com as reações a certos alimentos, ela atingiu proporções de uma epidemia, uma erupção também, que eu falo, em dietas desintoxicantes, algumas baseadas em dados científicos e sensatos, outros estranhos, né, que geralmente não tem nada em fundamento com isso. E uma alergia é uma reação adversa aos alimentos, que envolve mecanismos imunológicos, resultando uma grande variabilidade de manifestações que nós teremos clínicas. Vou explicar para vocês o seguinte, por exemplo, a asma, o eczema, infecções recorrentes, principalmente de ouvido, dores de cabeça, a função pancreática, a diminuição do pH do nosso estômago, a irritação, muita irritação da nossa célula do estômago, a mucosa do intestino, e o crescimento absurdo de bactérias, fungos, parasitas. Isso causa tudo uma desbiose intestinal. Leva também a muitas diarreias, cãibra, gases, inchaço. E quando eu tenho um aumento disso tudo, meu sistema imunológico, ele começa a mandar anticorpos para defender. Ocorre tudo isso, há uma sobrecarga no meu metabolismo de desintoxicação do meu fígado.
essas toxinas que aumentam cada vez mais o meu fígado, vai também causar permeabilidade intestinal e, com isso, afetar a absorção dos nutrientes. As causas, né, normalmente, esses antígenos que resulta uma resposta local, que é mediada pelos anticorpos, decorre principalmente da produção das células, que a gente fala T, que são supressoras, a defesa, a imunidade, que levam à diminuição desse sistema imunológico. Esse material, né, que a gente fala, antígeno, é absorvido na via entérica, não produz resposta imune prejudicial, ele causa uma reação alérgica. E, consequentemente, nós somos capazes de nos alimentar sem que ocorram reações indesejáveis. Produzidos em muita quantidade, eu posso sim a ter várias doenças. Como que se desenvolve a alergia alimentar? Então, eu preciso entender que depende de uma série de fatores. Por exemplo, a predisposição genética é um dos fatores, por exemplo, que expressa 70% pelo fenótipo, o tipo de antígeno, a competência do meu sistema imunológico, a integridade funcional, o equilíbrio que eu tenha no meu organismo nutricional, o meu sistema imunológico para defender dos ataques constantes contra as bactérias, contra os fungos, as enfermidades, as gripes malignas, na fase do Covid. O nosso sistema imune é composto por um conjunto de células que são especializadas para identificar e eliminar os invasores estranhos antes de qualquer mal feito no nosso organismo. E isso tem também a nossa defesa orgânica, que é a barreira física, que é a pele, é o nosso maior órgão de defesa. Intolerâncias alimentares. A intolerância, principalmente a lactose, ela é desencadeada pela incapacidade de digerir o açúcar do leite. E a gente não tem a enzima lactase que digere tudo isso. E aparecem os sintomas como formação de gases, as cólicas, os estufamentos, as dores intestinais, o mau hálito, a diarreia. Vamos entender um pouquinho da intolerância ou da sensibilidade sobre o glúten. Glúten é uma das proteínas mais complexas e difícil de ser digerida. Pessoas com intolerância, pessoas que possuem a incapacidade de digerir, são as pessoas celíacas. E nós encontramos o glúten onde? No trigo, na cevada, no centeio, no malte. A aveia, ela não contém glúten, mas ela é embalada, ela é processada lá junto com os outros alimentos que contêm glúten. Então, ela tem uma contaminação cruzada. O glúten não é uma proteína essencial para a nossa alimentação. Alimentos que contêm glúten podem ser substituídos por outros sem causar nenhum dano à saúde. Onde nós encontramos o glúten? Fora esses alimentos que eu falei, pode vir no ketchup, na ração de animais, naqueles croutons, biscoitos, sorvetes, caldo vegetal, molhos, enfim, são muitas as infinidades onde a gente pode encontrar o glúten. Os sintomas, especialmente relacionados ao nosso sistema digestório, como as irregularidades intestinais. Alguns pacientes apresentam intestino preso, ou diarreia, ou as duas alternadas, aumento de gases, estufamento, dores abdominais, perda do apetite, vômito, emagrecimento, anemia, queda de cabelo bem acentuada,
e até muita irritabilidade, além de outros sintomas. Eliana, como modificar isso? Quais os alimentos que eu devo substituir? Então, eu devo substituir o trigo, a aveia, a cevada, o centeio, o malte, por outros tipos de farinha. A farinha de arroz, a farinha de batata, fécula de batata, araruta, a de mandioca, o milho. Dá para fazer essas substituições na cerveja, no uísque, no café com cevada, né? Eu posso substituir pelos chás, pelos sucos detox, nunca um suco somente de fruta, sem nenhum tubérculo ou folha, porque ele contém muita frutose, muito açúcar, e esse açúcar faz mal, faz você engordar. Trocar os alimentos sempre que fazem mal pelos alimentos que fazem bem. Quais são os alimentos que fazem bem? São sempre aqueles alimentos eu descasco mais, que vêm da natureza. As frutas, os legumes, as verduras. Esses são essenciais para a nossa saúde. Rico em fibra, rico em nutrientes, rico em vitaminas. Para tratar as alergias, eu tenho que tirar os alimentos que causam inflamação. Os tóxicos. O glúten, ele foi modificado geneticamente, ele causa inflamação no nosso intestino? Causa. Então, esse deve ser retirado e substituído. Depois, o leite. O leite causa muita inflamação no nosso intestino. Deve ser trocado, sim, por outros leites vegetais. Nós temos que incluir na nossa alimentação os antioxidantes, anti-inflamatórios, que ajudam a modular o nosso sistema imune e auxiliam nessa desintoxicação. E é importante recuperar a integridade dessa parede intestinal. Depois nós podemos usar uma suplementação glutamina, que é um aminoácido essencial que a gente precisa e a gente tem que repor. O zinco, o selênio, o ácido fólico, a vitamina B5, complexo B, carotenoides, a vitamina C, a vitamina E, a vitamina A e outros bioflavonoides também, mas isso só depois que o meu intestino estiver recuperado. Então você entende que o alimento, ele deve ser retirado, todos aqueles alimentos que fazem mal para a sua saúde, que te intoxicam, que traz muita inflamação ao seu organismo, e colocar no local outros alimentos que são mais saudáveis. Quando isso acontece, eu vou reestruturando a minha mucosa intestinal e assim dando suporte para cada vez ficar melhor e melhor. A gente só consegue quando a gente faz uma limpeza intestinal que te ajuda em várias partes do seu organismo. Depois, a gente vai recolocar. Então, para recolocar, a gente precisa primeiro retirar limpando para poder ter um emagrecimento sadio, saudável, que alimentação, eu posso comer um lanche, tomar um refrigerante, eu estou alimentado, mas daqui a pouco eu já estou com fome porque o seu corpo vai falar assim: cadê a minha comida? Não tem aqui na minha célula. Por quê? Não veio nutrição. Quando eu tenho a nutrição, os alimentos adequados, a nutrição celular, e é isso que eu preciso entender. Alimentar é uma coisa, nutrir é outra. Então é isso. Espero que esse conteúdo possa ter ajudado você e fica de olho, compartilha e me segue para você ter sempre mais e mais informações.